Bom dia a todos vocês. De tudo isso aí, o mais importante foi quando eu fui pró-reitor acadêmico, foi quando eu tive o privilégio de conhecer Rodolfo, né, quando Rodolfo estava exatamente como secretário, né, da CESUR, né, na época de Murilo Ringel, e tive esse, não foi CESUR, era secretário executivo? Não, Secretaria de Educação Superior, porque agora mudou. E foi quando eu tive o privilégio de conhecer Rodolfo, e desde então, portanto, isso já tem mais de 20 anos, 25 anos que nós nos conhecemos. Quero agradecer, Rodolfo, o convite que você me formulou. Quero, principalmente, também saudar cada um e cada um de vocês. Uma boa parte já conheço da minha itinerância pelo Estado em função do movimento, agora Santa Catarina pela educação. Então, o tema de hoje é um pouco diferente do que eu venho tratando em algumas regiões aqui do Estado, em relação à questão da gestão escolar. Tive com alguns de vocês, até recentemente, há um mês atrás, em algumas regiões, já reencontrei durante o café da manhã, e o tema de hoje é um pouco diferente, é um tema até que eu, particularmente, gosto mais de tratar, porque ele, de certa maneira, ele inspira aquilo que a gente chama de empurrar a fronteira. E para exemplificar melhor o que eu estou considerando de empurrar a fronteira, é mostrar um pouco o tamanho do desafio que a gente tem no campo da educação aqui no Brasil. E queria fazer uma reflexão com vocês de 3 pequenos vídeos que eu vou mostrar a vocês. Não tem som, né? Eu vou pedir aí a Fabiana... eu mesmo posso, né, Fabiana? Já. Vejam, por exemplo, esse vídeo. É uma sala de cirurgia no século XIX, e a sala de cirurgia agora no século XXI. Ele está passando um pouco mais rápido do que deveria. Aqui é a Bolsa de Valores no século XX, veja como era a gritaria, né, marcando tudo, e veja a Bolsa de Valores hoje, no século XXI. Não é tudo informatizado, não tem mais gritaria, você aplica o dinheiro na Bolsa, não é? E veja agora o Santos Dumont, né, quando começou a aviação, século XX, pessoa lá em cima, agora tem um Boeing. Imagina se Santos Dumont, por exemplo, ressuscitasse e tivesse caído na cabine desse Boeing, se ele saberia pilotar. Não é? Ou mesmo se aquele cirurgião que fez as cirurgias no século XIX, se ele ressuscitasse numa sala de cirurgia, no mundo atual, quão difícil seria para ele, certamente, realizar a cirurgia que ele conseguiu, com muito mais dificuldades, fazer há 200 anos atrás, e ele ter que agora fazer a mesma cirurgia, eventualmente, mas no novo ambiente tecnológico do século XXI. Por que eu estou trazendo esses 3 exemplos, e poderia ser tantos outros? Porque quando a gente vai para a sala de aula, e eu acho que a gente não tem, eu fui secretário também, como vocês, a gente não tem que estar se, culpando, né? E se vendo mesmo como professor. Fui professor, todas as minhas funções que tive ao longo da minha vida, na área pública, eu nunca deixei a sala de aula. Sempre fui professor, sempre evitei deixar a sala de aula. Então, eu me olho também quando eu coloco um pouco esses slides e vejo, e a sala de aula, né? Isso era a sala de aula no século XIX. Os alunos ainda perguntavam, né? Ainda tinha... Veja, aluno e a sala de aula, o que mudou essencialmente, talvez tenha sido a cor da lousa. Mas a gente ainda, e quando eu estou me referindo a isso, eu estou falando da média, não é? Eu conheço algumas experiências bem legais, inclusive aqui no estado de Santa Catarina, por exemplo, em Chapecó mesmo, eu passei uma manhã, uma vez lá, compreendendo um novo projeto, que era aprendizado colaborativo. Fiquei lá com a criançada do 5º ano, vendo uma nova maneira de fazer a sala de aula funcionar. E fiquei encantado, e não tinha nenhuma grande tecnologia. Era a maneira de como colocar a sala de aula, o ambiente escolar, para um trabalho mais colaborativo. Quando a gente olha essas coisas, a gente não está somente olhando tecnologia. É óbvio que quando a gente hoje se refere ao lápis do século XXI, né, talvez a banda larga hoje, eu não consigo entender
a sala de aula do século XXI, ou quando a gente pensa na educação do amanhã, ou educação do futuro, agora, não é? Eu não consigo ver, por exemplo, uma sala de aula sem uma banda larga. Mas imagina na minha região do Nordeste ter banda larga lá pelos grotões do Nordeste. Eu me lembro, quando secretário, aí a diretora com a maior felicidade, professor, obrigado pelo laboratório de informática, que era o sonho dourado, era ter o laboratório de informática, junto com quadra poliesportiva. Então, essas duas demandas eram imbatíveis. Laboratório de informática e a quadra, e não posso esquecer das bandas, né, que lá no Nordeste também, as bandas têm musicais, né, da escola, eram as três grandes demandas. E quando a gente se deparava com essa demanda, aí ela, às vezes, ia mostrar o laboratório que tinha chegado, aí sai, então entra aí para a gente se comunicar lá com o site, lá com o pessoal. Professor, aí é complicado. Isso, por que é complicado? Não, porque é de escada, de escada. Então, aí ficava aquela coisa que, cadê o de escada? As companhias telefônicas, as empresas que deveriam botar, que falavam na minha sala, que iriam colocar a internet, não sei o quê, colocava, na verdade, era telefonia de escada, a internet de escada que você fazia, e para você se comunicar, fazer transmissão de dados, pegar dados na internet, é impossível você imaginar fazer telefonia de escada num laboratório de informática, e a gente já aprendeu que esse modelo do 1 em 1, sala de aula e o laboratório de informática desacoplado da sala de aula, deixa muito, em geral, a desejar. Eu, nas minhas experiências, não foi só em Pernambuco, por onde eu andei, em geral, nunca vi uma conexão direta entre aquilo que o professor está ensinando e o ambiente da tecnologia da informação para ajudar na sua sala de aula, para ajudar na forma de como trabalhar o processo ensino-aprendizagem. Então, para mim, hoje, banda larga não é luxo. Banda larga, hoje, é o lápis do século XXI. Se a gente não tiver banda larga hoje nas escolas, vai ser muito difícil. Olha a turma de Chapecó chegando aí, né? Se não tiver banda larga, é muito difícil você imaginar uma sala em que a gente vai ter uma abordagem híbrida de aprendizagem. O que é essa abordagem híbrida de aprendizagem? Às vezes, quando um professor é inspirador, a sala de aula dele é encantadora, isso é maravilhoso. Eu adoro assistir algumas aulas de professores que até hoje me lembro, principalmente da época do ensino médio, né? Em que meu grande professor Câmara Lima, ele me inspirou a ser físico, né? Eu sou químico, mas o que eu gostava mesmo era de física. Mas meu pai dizia que eu tinha que ser engenheiro, então me formei em engenharia química e depois me tornei fisicoquímico, né? Mas as aulas de Câmara foi que me inspiraram a ser professor. Então, o bom professor, ele inspira, muitas vezes, ao futuro professor, a ser professor, a querer ser professor. Claro que é um híbrido de dom que você tem, mas só dom também não adianta. Você tem que se formar ao longo da vida. Eu assistindo uma palestra de Mário Sérgio Cortella, aí chega uma pessoa que ele é adorável como palestrante. Aí uma senhora que estava assim, o senhor tem um dom da palavra. Aí ele disse, que dom que nada, minha senhora. Eu ralo muito para poder tentar dar uma boa palestra. Eu treino voz, eu faço partes cênicas, eu faço isso, eu faço aquilo. Quer dizer, não é só dom. Você tem que se preparar se você é um palestrante profissional. Não é o meu caso. Eu sou, na verdade, alguém que gosta de me comunicar e trabalhar esse tema da educação, porque é o meu mundo. Não é mais no caso de Cortella, não. Ele é uma pessoa que tem todo um lado profissional no campo da palestra. Então, só dom não adianta. Então, é preciso, quando a gente pensar na sala de aula, a gente entender que não é somente entender que é aquela sala de aula tradicional e a gente continua ainda. E aí vamos olhar para a gente. Às vezes a gente culpa muito o Ministério da Educação, as secretarias, mas quando a gente, em geral, pensa na sala de aula e na arquitetura da sala de aula, a gente ainda está pensando e reconstrói e constrói tudo igual. A pergunta e a reflexão que eu faço é por que tantos outros setores da sociedade evoluíram tão rapidamente, né? E a gente, na escola, a gente ainda é resistente a mudar. E nós é que deveríamos ser os catalisadores da mudança. Porque quem faz a educação é quem forma as pessoas. Ora, se a gente imagina como será o mundo do amanhã, né? Amanhã, qual é o mundo que a gente quer legar
para os nossos filhos, para os nossos netos, a gente tem que fazer um esforço, um exercício de pensar essa escola, de qual será a escola que vai atrair os nossos filhos e os nossos netos para essa sala de aula. Será que é aquela sala de aula, como eu disse, da minha época, em que eu ficava 2 horas encantado vendo a aula de Câmara Lima e ficava triste quando estava terminando a aula dele, mas, ao mesmo tempo, ficava angustiado quando não terminava a aula de um outro professor que não era nada inspirador, e eu tinha que ficar 2 horas assistindo o que ele dizia para mim? Mas mesmo a aula encantadora como a de Câmara Lima, no mundo de hoje, será que é o único modelo para a gente abordar o processo ensino-aprendizagem na sala de aula para essa criança do século XXI? Eu costumo dizer que a gente tem uma trilogia que é muito complexa. Em geral, a gente tem a sala de aula do século XIX, eu falo em geral, porque nem todas são mais ainda assim, mas é a larga maioria. A gente tem a maioria dos professores formados no século XX, como eu, né? E tem um aluno que é do século XXI. Então, como alinhar esses tempos para que a educação seja encantadora, seja uma educação que, de alguma maneira, a sala de aula responda, digamos, àqueles anseios da criança, do adolescente e do jovem, e torne a sala de aula realmente motivadora. Aí a gente constrói, quando luta para ter uma escola, ou refazer a escola, ou reconstruir, ou reformar, mas a gente continua insistindo na sala de aula do século XIX, em que todo mundo está olhando a nuca do outro da frente. Será que é assim que essa criançada vai querer realmente trabalhar? Vai querer estudar? Vai se motivar? O danado de tudo é que nós sabemos, por exemplo, que hoje o trabalho colaborativo, em equipe, a experimentação, a pesquisação... Mas como é que você faz pesquisação em sala de aula se não tiver uma banda larga? Digamos, eu estava lá em Chapecó, naquele dia, vendo com vocês. Qual era o tema? Era a questão da AIDS, lembram? E aí o professor, não tinha tecnologia lá, mas, pelo menos, os meninos começaram a debater. Eu disse, olha, se botar pelo menos aqui uns computadorzinhos para ter internet, eu acho que vai criar um outro até ambiente. Não precisa ter altas tecnologias, como eu vi lá em Harvard, a sala de aula do século XXI, realmente fantástica, em que o professor funcionava muito mais como um tutor do que como aquele professor, estilo que, no melhor dos mundos, seria o meu Câmara Lima, inspirador. A questão que eu entendo no mundo de hoje, para a gente pensar essa educação do amanhã, é que a sala de aula ela vai comportar vários mecanismos e abordagens híbridas. Por exemplo, vai ter um dia em que eu vou tentar, se eu sou um bom professor, se eu sou inspirador, de dar essa minha aula inspiradora para os meus alunos. Mas vai ter um dia em que eu não vou estar tão inspirado. Isso aconteceu comigo já quando, um pouquinho antes de me aposentar da Federal, depois de 36 anos, eu estava um dia, ia dar, era políticas públicas da educação para os alunos de Química, Física, Matemática e Biologia. Eles sabiam que eu tinha sido secretário, eles disseram, o senhor deveria falar das políticas públicas para a gente, porque a gente não entende nada do que falam lá na Faculdade de Educação. Falam tudo menos do como a gente tem que ser, por exemplo, um professor, ou mesmo um diretor, ou mesmo um secretário, se um dia a gente for ocupar as funções que um dia o senhor já ocupou. Então, o senhor deveria passar para a gente a prática. Aí eu disse, bom, eu posso fazer. E fiz, não é? E um dia eu tinha que dar uma aula sobre EJA, como é que funcionava o modelo de educação de jovens e adultos. E eu estava pouquíssimo inspirado. E eu aprendi que se o professor não estiver inspirado antes da sua aula, vai ser um desastre. E olha que minha aula era numa sexta-feira, de 10 para as 7 da noite, terminava às 10 da noite, imagine numa sexta-feira. Não é? Vocês sabem o que eu estou falando. Tem lugares que nem tem aula na sexta porque a turma não vem, principalmente no ensino superior, né? Que a turma tem os barzinhos da frente. Quando eu chego aqui em Floripa, passo aqui em frente à nossa Federal de Santa Catarina, está assim lotada a turma, dia de semana, imagina numa sexta-feira. Então, a concorrência... Então, a gente tem que pensar que, se não tiver inspirado, aí o desastre é maior. E nesse dia eu não estava nada inspirado, não era nem pelo tema, é porque eu não estava inspirado, não estava dentro de mim, o espírito não floresceu do ponto de vista da inspiração. Aí eu fui lá na cantina, eu vou tomar um refrigerante, e aí eu tive uma ideia. Aí eu cheguei, fiz uma coisa lá que eu vou contar para vocês. Os alunos todos já sabiam tudo sobre indicadores de educação. Tinha ensinado a eles como
buscar a informação, os indicadores, ele já sabia usar o QEDU, já sabia tudo dessa parte. E eu botei um envelopezinho para cada um deles. Aí o primeiro que chegou, aí leu, disse assim, professor, o senhor viu? Quem foi que deixou isso para mim? Eu disse, não sei não, alguém chegou e deixou aqui para ti. Aí era o quê? Convidando ele para ser secretário de Educação do município. Aí ele olhou assim, professor, é o prefeito me convidando para ser secretário de Educação. Eu disse, algo absolutamente normal. A maioria dos meus alunos era do interior, eles vinham de ônibus lá para a Federal de Pernambuco. Eu disse, olha, eu nunca me imaginava ser pró-reitor de graduação, eu estava no auge da minha pesquisa científica. E foi meu orientador que disse, você reclama dos burocratas da universidade. Quando você é convidado para tentar mudar a área acadêmica da universidade, você diz, não, ó, reitor. Eu disse, mas, Bruns, eu estou no melhor momento, estou produzindo um bocado. Eu disse, não, você tem que ir, pronto. E ali começou o meu calvário, para não dizer no calvário do bem, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque realmente eu me apaixonei pela educação. E fui além da sala de aula, do ponto de vista de que quem já dá aula já trabalha com educação, mas de conhecer as políticas da educação, se encantar com as dificuldades, né, com os desafios da educação. Então, e eu disse, olha, do mesmo jeito que aconteceu comigo, pode acontecer. Você está terminando um curso superior na Universidade Federal de Pernambuco, imagina aqui lá do teu município quantas pessoas são formadas pela Universidade Federal de Pernambuco, num curso de licenciatura, formação de professores. Então, isso pode acontecer. Mas, professor, não sei nem como é que... Bom, então vamos ver. Aí foram chegando e foi claro, viram que foi eu que tinha colocado para cada um deles o convite para ser secretário municipal da educação. E se vocês vão ser secretários de Manari. Manari é a cidade, na minha época, de menor índice de desenvolvimento humano do Brasil, não era de Pernambuco, do Brasil. Não vou contar a história, porque senão termina meus 40 minutos. Então, a gente que começou ali a mostrar o seguinte, eles se reuniram em equipes de 4, eles construíram propostas para o município, essas propostas foram debatidas entre eles, em grupo, em equipe, apresentando, e quando terminou, a gente fez um Balance Scorecard, que é uma maneira, um instrumento que a gente tem para definir prioridades. E aí definimos as 3 principais prioridades para um desafio de um município cujo índice de analfabetismo era cerca de 70%. Não era funcional não, hein, gente? Era absoluto. Então, como é que a gente faz para mudar essa realidade? Aí identificamos, terminou nada. Vocês vão agora aprender a fazer projeto. Porque não adianta só dizer o que é que eu quero fazer. Tem que, município de baixa renda, principalmente, você não tem corpo técnico. Você tem que aprender a fazer um projeto. Vamos fazer o projeto. E depois do projeto, a gente foi buscar dinheiro para o município, com os projetos. Aquilo me ensinou muito, aquela experiência, porque a primeira sala de aula, a mais importante de todas, está na inspiração do professor. Seja ele o expositor tradicional, seja ele o tutor, porque até um tutor ele tem que ter inspiração. Ele tem que ter brilho nos olhos. Ou seja, se você não tiver essa capacidade de motivar, entusiasmar os seus alunos, pode pensar em qualquer sala de aula de Marte. Mas, em primeiro lugar, o professor tem que ter brilho nos olhos. Tem que motivar, não é, os alunos para aquela causa. Se não conseguir, não é máquina, não é nada, não vai adiantar. Então, eu queria primeiro deixar essa mensagem, que quando eu estou falando da sala de aula do futuro, a educação do futuro agora, não estou me referindo à tecnologia. A tecnologia é um meio. Estou me referindo a gente motivada, e o papel do secretário, na minha visão, desculpa, é ser o grande animador, no bom sentido, junto aos professores. Se a gente não conseguir motivar os nossos professores pela causa, vai ser muito difícil fazer a mudança na educação. Então, eu queria primeiro deixar essa mensagem, não é tecnologia. Quando eu mostrei aqueles 3 momentos ali anteriores à sala de aula, tudo parecia tecnologia, que tudo, o fim era tecnologia. Era o Santos Dumont entrar dentro de uma cabine de Boeing, olhar aqueles computadores todos e não saber nem para onde se movimentar, ou o cirurgião do século XIX entrar numa sala de cirurgia e ver tudo computadorizado e ter que fazer uma cirurgia. Não é isso. Porque isso, de alguma maneira, é um processo que você, de alguma forma, aprende. Agora, ter brilho nos olhos,
Isso não se aprende. Ou se sente, ou você é professor de verdade, ou você está motivado, ou você está com, sabe, aquela garra de dar uma boa aula, seja em que modelo essa aula aconteça, ou a gente não muda a educação. Então, em primeiro lugar, eu queria deixar essa mensagem do que eu chamo da educação do futuro. E quando a gente olha o nosso Brasil, além dos desafios vinculados às mudanças da arquitetura da sala de aula, que a gente continua insistindo no modelo tradicional, além de não ter banda larga na maioria das escolas, além de não ter uma série de outras estratégias e insumos para essa aula do século XXI, a gente tem situações em que 50% dos nossos alunos, nas dimensões de leitura, escrita e numeramento, matemática, não sabem, não estão ainda preparados ao final do ciclo de alfabetização para o processo da aprendizagem. Essa aqui é a realidade. Mesmo aqui no estado de Santa Catarina, que para mim é o estado mais equilibrado do Brasil, e não é porque eu estou aqui, já falei isso para várias pessoas fora daqui, a gente tem desafios, e mesmo no estado como o nosso, aqui, a gente tem problemas de equidade ainda fortíssimos. Vocês sabem do que eu estou me referindo. Se a gente vai de uma região para outra, a gente vê mudanças substanciais do ponto de vista de índices de aprendizagem, por exemplo. A gente olha, por exemplo, no 5º ano em matemática, o ideal é que a gente fosse tudo verdinho aqui, não é? Ou pelo menos um verdinho claro, ou um amarelinho claro, mas o que é, mesmo no 5º ano, mostra o percentual de crianças com aprendizagem adequada no Brasil. A gente vê o quanto é díspare em todo o nosso território nacional, já no 5º ano. Isso é uma consequência, inclusive, do processo de alfabetização. A gente fez um estudo lá no Ayrton Senna, que é impressionante a correlação, principalmente em matemática, entre aqueles resultados que você tem nos municípios de analfabetismo, ou com a alfabetização sem estar concluída, pelo menos para aquele ciclo que é a alfabetização ao longo da vida, não é? Pelo menos naquele estágio dos 8, 7 anos de idade, a gente encontra exatamente, se a gente fizesse aqueles dados do analfabetismo, aqui a gente encontraria um Brasil muito similar ao do 5º ano. E o que é grave é quando a gente vai para o 9º ano em matemática. Está tudo vermelho, praticamente, o país. E isso desde 1999, quando a gente começou a monitorar os dados de aprendizagem no Brasil. Quer dizer, além dos problemas de mudar e repensar a sala de aula, a gente é como um espadachim, que tem que esgrimir com os 2 braços. De alguma maneira, resolver os problemas ainda não resolvidos do século XX e trazer a agenda do século XXI para a escola. Ou seja, é mudar o pneu com o carro em movimento. Mas não é mesmo? Não é verdade? A gente fica, como secretário, a gente chega, quando eu era reitor da universidade, é período em que eu também compartilhei com o Rodolfo, e eu fui para a secretaria e achava, Rodolfo, que poderia fazer um monte de coisa, né? Principalmente quando eu tinha o dinheiro que eu tinha das federais naquela época. O dinheiro do orçamento da Federal de Pernambuco era de 19 milhões. 19 milhões. Naquela época, inclusive para o hospital universitário. Foi uma época duríssima, né? E eu fui para a secretaria. Quando eu olhei o orçamento da secretaria, só o EJA era 19 milhões. Aí eu disse, acho que dá para fazer alguma coisa, né? Se com 19 milhões a gente fez milagres na Federal de Pernambuco, imagina aqui, em que um programa equivale a todo o orçamento de uma universidade. Principalmente era manutenção, investimento a gente não tinha naquela época. Então, a gente ainda tem enormes desafios de como fazer esse alinhamento, deixar aquela agenda do século XX, quando a gente se compara e olha resultados de PISA ou avaliações internacionais, a larga maioria dos países da comunidade europeia, enfim, asiáticos, não tem mais problemas de analfabetismo. Óbvio, a China, quando você pega Xangai, que está lá no primeiro no ranking da educação, que é uma província. Mas se vai para Guangzhou, que é uma outra província na China, são indicadores similares ao que a gente tem na parte mais pobre do Nordeste. Então, é um país de tamanho continental também, que tem desigualdades enormes. Né? E a gente tem exatamente esse enorme desafio de como resolver esses problemas do século XX não resolvidos
e trazer essa agenda do século XXI. A pergunta que eu queria fazer agora junto com vocês, e entra, de fato, no âmago da questão que a gente se propôs, é como podemos melhorar, como a gente pode realmente, e qual um dos caminhos, ou que caminhos a gente poderia fazer para trazer a escola para o século XXI. Em primeiro lugar, acho que eu vi até a revista, acho que foi o pessoal da Fiesc, que deve ter da revista Neuroeducação. Em primeiro lugar, eu acho que a gente não tem aproveitado muito a ciência. Como vocês viram no meu currículo, eu sou químico, acreditem, eu sou químico quântico, estudava, né? Estrutura de moléculas, descobri uma molécula na região de Taurus, pode acreditar, isso é verdade, que os japoneses confirmaram. Isso foi tudo no meu mundo lá da ciência. Descobri uma molécula contra o câncer, que foi testada em Bethesda, nos Estados Unidos, o Instituto Nacional do Câncer. Mas, uma vez, como reitor, a gente tinha um remédio que era para muriçoca, pernilongo, eu não sei como é que se chama aqui. E aí, pernilongo, né? E aí a gente descobriu o remédio para pernilongo na universidade, que... Não precisa chamar mosquitos, eles vêm sozinhos. Ele vem sozinho. É isso mesmo, não chame, não. Essa foi ótima. Vocês viram aí a turma de atrás, não precisa chamar que eles vêm sozinhos, é isso mesmo. E aí, em torno da Universidade Federal, a Federal é uma região que tem muito de mangue, né? Várzea, né? Então, muito úmido o terreno, então assola os mosquitos todos, né? E aí, no mesmo jornal, era da Globo da noite, dizendo, jornal local, que a população da várzea não conseguia dormir com a quantidade de pernilongos. E, ao mesmo tempo, numa outra parte da matéria, que não tinha conexão, que a Federal de Pernambuco tinha descoberto um remédio, um vapor, para acabar com os mosquitos. Mas isso não chegava na população e nem isso ia, de fato, para... A gente tem ainda, no Brasil, um distanciamento muito grande entre o que a ciência descobre, que nos traz, e como levar esses conhecimentos para a sala de aula. Eu acho que isso ainda, na minha visão, é um hiato que, se a gente cobrir, se a gente conseguir fazer melhor essa ponte, eu acho que a gente vai ter surpresas extremamente positivas. E quando a gente fala em inclusão, eu tive um irmão, um irmão mais novo, ele era disléxico. Meu pai era médico. Éramos 3. Ele, o mais novo, e eu, meu outro irmão, nenhum dos dois era nenhum gêniozinho, mas éramos bons alunos. Chegávamos em casa com os boletins, tudo azulzinho, maravilhoso. E o pobre do mais novo, tudo vermelho as notas dele. Aí mamãe fazia, Douglas, você precisa estudar mais. Ai, mãe, eu estudo igual meus irmãos. Aí papai, Douglas, você vai ter que estudar mais. Coitado, mais uma hora de estudo para ele. Chegava no final do mês, lá vinha o pobre, o sofrimento novamente. Aí, um dia, minha mãe foi na escola saber o que estava se passando. Professor, olha, ele erra tudo, redação, desastre, ele troca tudo. Aí, diz para papai, eu nunca me esqueço essa conversa entre eles. Aurimar, Douglas troca tudo. Eu disse, ele precisa ler mais. Está lendo pouco. Eu compro as enciclopédias, que naquela época a enciclopédia Barça, tudo. Douglas, venha para cá. E o pobre levando o sarrafo na escola. Depois, aos 9 anos, foi que foram descobrir com a fonoaudióloga que ele era disléxico. Que o pobre trocava tudo. E a cada mês que ele tinha mais dificuldades, mais o fracasso escolar ia incorporando. Então, era a tempestade perfeita para o pobre, né? 2 irmãos que iam muito bem, ele, todo mês, ainda tem 1 hora mais de estudo para ver se ele deixava de ser balandro, né? Levava ferro todo mês. Então, era uma atrás da outra. E emocionalmente, imagine, coitado, o que se passava de pressão na cabeça dele. Com 8, 9 anos, e os outros 2 irmãos mais velhos, que era uma escadinha lá em casa, como a gente diz lá no Nordeste, não sei aqui, era um com 9 e outro com 10. E ele com 8, quando a gente descobriu.
Mas aí já era tarde. Quer dizer, o fracasso muito da escola dele, isso repercutiu até a vida pessoal, futura dele. Mas hoje, eu acho que talvez se meu irmão fosse vivo, ele terminou morrendo, se talvez a gente tivesse o conhecimento que a neurociência hoje nos remete, possivelmente, meu pai, mesmo sendo um médico, e era um médico considerado excepcional, mas era médico, era obstetra, enfim, todo mundo queria ele, era adorado, mas ele não conhecia, coitado, nada de dislexia. E era médico. E naquela época, num lugar que eu morava em Olinda, né? Acho que alguns conhecem pela cidade que tem um lado turístico muito forte, mas era um lugar muito pobre relativamente, o ambiente em que eu morava. Papai, eu acho que era o único que tinha, talvez, formação superior. Então, eu acho que se a gente, de alguma maneira, não levar esses conhecimentos para a escola, para o professor, dotar o professor desses novos conhecimentos, ao tempo em que a gente hoje cada vez mais invoca o direito à aprendizagem justo, diga-se de passagem, do aluno, mas será certamente muito difícil cobrar do professor que o aluno tenha algo que está na legislação brasileira da educação, o direito à aprendizagem, se também não for dado o direito ao conhecimento a esse professor. Então, eu estou citando a neurociências, porque a década de 90 é considerada a década do cérebro. Ali uma série de coisas, como o cérebro funciona, processo de aprendizagem, não é, de guardar a informação. Por exemplo, a gente sabe hoje que o sono, a qualidade do sono, é fundamental no processo de armazenamento da informação que você adquire ao longo do dia. Quando a gente adquire uma informação, ele não vai para o lugar definitivo do cérebro, não. Ele fica num estacionamento temporário. Quando a gente dorme, aí tem uma substânciazinha que pega essa informação, aí sim, leva para o lugar definitivo do cérebro, onde vai armazenar essa informação. E mais, a qualidade desse transporte e da própria informação armazenada depende linearmente, diretamente da qualidade do sono que você tem. Essas coisas a gente sabia há 15, 20 anos atrás? Com certeza não. Talvez dormir era mais sinônimo de preguiçoso. E hoje a gente sabe que dormir, qualidade do sono, está muito vinculado à qualidade de vida e da aprendizagem. Não é? Então, eu entendo que isso a gente precisa fazer nesse país. E o Instituto Ayrton Senna, a Viviane, abraçou essa ideia, a gente estou mostrando, a gente criou uma rede nacional de ciência para a educação. É liderada pelo professor Roberto Lente, que está aqui, é um professor emérito da Federal do Rio de Janeiro, é um dos neurocientistas mais renomados do mundo, e a gente está apoiando, são um conjunto de 50 grupos de pesquisa, mas a gente não quer a pesquisa pela pesquisa, não. A gente quer gente que esteja fazendo pesquisa, conhecimento, mas que, ao mesmo tempo, esteja levando isso para a sala de aula. E o papel hoje do Instituto, Rodolfo, é de ser uma ponte entre a ciência, esses novos achados, e a educação e a sala de aula. Nós entendemos que isso acontecendo, isso é uma reunião que a gente teve aqui, ó, coitado, eu acho que esse cara é um dos mais injustiçados, eu acho que o Antônio Neto, do Rio de Janeiro, para mim, é uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheci, e saiu, foi exonerado anteontem, lá, por causa de todo o drama do Rio de Janeiro, vocês têm acompanhado. Ele estava comigo aqui a adjunta dele, a Patrícia, e a gente na Academia Brasileira de Ciências, discutindo com os cientistas, estava Roberto Lente, aqui Luiz Davidoff, que assumiu a presidência da ABC, da Academia Brasileira de Ciência. Então, a gente está tentando motivar os cientistas que eles também têm um papel importante para melhorar a qualidade da educação básica nesse país. E a gente está realmente muito motivado com essa possibilidade. E a outra, naturalmente, eu acho que o segundo caminho é um novo currículo para o Brasil. Eu acho que é algo que vocês têm acompanhado, a base nacional, mas eu acho que tem que ser um currículo que dialogue com a educação integral. Na minha visão, não basta a gente ter um currículo novo, entre aspas, olhando o retrovisor.
Tem que ser um currículo que dialogue com esse futuro, que a gente seja capaz, sejamos capazes de fazer um exercício de antecipação de mundo. Se for para olhar somente aquelas aprendizagens tão necessárias que era 30 anos atrás, desculpa, eu acho que a gente está já vindo com um currículo velho. Então, a gente precisa olhar e ter a coragem, e a gente diz isso, que a Base Nacional Comum foi desenvolvida para explicitar o conjunto de aprendizagens essenciais, mas vai tirar o que é essencial do professor, para cada professor, ainda a cabeça, é mais e mais e mais conteúdo. E a gente não é capaz de dizer assim, olha, talvez isso não seja mais necessário no mundo em que os alunos têm acesso a redes do conhecimento. Isso ele pode buscar. O que ele precisa ter de mim são conhecimentos que talvez qualifiquem aquelas informações que estão nas redes. E não saber tudo que a gente precisava saber na cabeça de 20 anos, 30 anos atrás. E, naturalmente, quando a gente pensa e diz que a educação brasileira deve contribuir para o desenvolvimento humano em todas as suas dimensões, a gente está falando que o próprio Aristóteles, lá atrás, já dizia: educação integral, não é a educação que desabrocha todas as potencialidades humanas, não somente as cognitivas. Não é? A gente fala ao mesmo tempo tanto, é tão bonito, né, falar de Jacques Delors, a gente enche o peito, que é bacana, os 4 pilares da educação, aprender a ser, a conhecer, a fazer, a conviver. Aí como a gente vai colocar isso na prática? Isso é muito bonito. Quem é que discorda disso? Eu não conheço ninguém que discorda disso. Mas como é que a gente coloca isso na prática? É pelo cognitivo apenas? Ou há algo que ajude, de fato, a desenvolver e a constituir esses 4 pilares, que passa necessariamente pelo conjunto de todas as habilidades que a gente precisa desenvolver nas nossas crianças e jovens. Conversando com a nossa presidente da BRH, aqui de Santa Catarina, uma vez ela disse: Mozart, hoje as instituições contratam as pessoas pelo cognitivo e demite pelo não cognitivo. Ou seja, olha o currículo. Ah, formou em Harvard, maravilha, vamos contratar. Não sabe trabalhar em equipe, não tem estabilidade emocional, não desenvolveu criatividade, é aquele sujeito que é ele, o mundo é ele. Ninguém quer mais essa pessoa assim. Então, a gente quer pessoas colaborativas, criativas, inovadoras, que seja de time. No passado se dizia o quê? Na nossa época, né, Rodolfo? Quem detém a informação detém o poder. Isso era um negócio fantástico. Dentro das universidades tinha aquelas caixinhas que só aquela senhora sabia o que ela fazia. E nada acontecia sem passar por ela. Agora, ela não dizia o que se passar por ela. E dependia dela. Hoje, a gente sabe que a informação qualificada é aquela do network onde se desenvolve aquela informação. Então, formar redes de conhecimento significa trabalhar dentro de uma visão mais horizontal e não vertical, como era no passado. Não é? Então, os países que estão no topo da educação mundial, que poderia dizer, olha, está muito bem, por que vão mudar? Estão mudando. Finlândia está mudando, a gente está aqui, o pessoal do movimento Santa Catarina pela Educação, está trazendo o pessoal de ranks da Finlândia para a formação de professores. E eles dizem, eu não vou passar para vocês o modelo da gente, porque o modelo nosso é da Finlândia, mas vamos passar a experiência nossa para ver como pode ser eventualmente adaptada à experiência de vocês aqui. Mas se vocês olharem, passa por projetos transversais e, portanto, na interdisciplinaridade, provocando que o aluno de Química, de Física, dialogue entre si, dá história com o aluno de Química. As pinturas rupestres, que no passado eram feitas as análises de forma mais tradicionais, hoje são pigmentos físico-químicos, mas se um historiador, um arqueólogo, quiser aprender como fazer essas análises, não pode, você vai fazer Química Geral 1, Química Geral 2, se você passar, você vai fazer a Físico-Química. Aí não dá. Onde é que a gente está a interdisciplinaridade, o diálogo entre o químico com o arqueólogo, o historiador, para trabalhar o conhecimento? Então, o Japão está fazendo uma coisa muito interessante. Ele tirou 30%, a maioria das escolas japonesas, daqueles conteúdos que não mais interessam para o século XXI. E está botando novos conhecimentos, inclusive para potencializar essas habilidades.
Por exemplo, eu visitei algumas escolas que, em alguns momentos, a criança tem que brincar só, é o seu mundo. Mas, em outros momentos, a criança tem que brincar com outras crianças. E eles trocam os brinquedos para que aquele brinquedo só vai poder ser, de fato, trabalhado com outras crianças se for todas juntas, porque a massa, o peso. Então, para desenvolver a brincadeira, a criança tem que brincar com outras crianças. Então, você estimula o trabalho já em equipe, colaborativo, em lugar do isolamento, que é uma coisa muito comum nos países asiáticos, pela sua natureza. Então, está mudando, o Canadá também está mudando, são países que, se você for olhar qualquer avaliação internacional, estão lá no topo da educação. E Papert já dizia o seguinte, no dia de hoje, não basta que os alunos aprendam bem o que a escola lhes ensina e consigam aplicar esse aprendizado no mundo do trabalho. Ele tem 89 anos. Hoje se espera que os alunos consigam fazer coisas na vida que nunca lhes foram ensinadas, seja na escola, seja fora dela. 89 anos. O mundo atual e futuro está a exigir novas competências que vão além das competências cognitivas. E quando a gente diz isso, não está dizendo, esqueça isso e vamos agora trabalhar as competências não cognitivas, socioemocionais, as competências para... Não, é como integrar isso a essas competências para a vida. Até porque as outras, as não socioemocionais ou não cognitivas, elas são catalisadoras das aprendizagens cognitivas. Quando você tem um aluno que tem resiliência, criatividade, avaliação crítica, tem uma série de habilidades, os resultados dele no campo cognitivo são, em geral, muito maiores. A gente sabe disso, mas a gente tem que trabalhar a intencionalidade disso. Em geral, a escola faz isso, mas não de forma intencional, não dentro do projeto pedagógico formal da escola. E o Instituto, a gente tem feito isso, né, trabalhando lá no Rio de Janeiro, estamos trabalhando também em São Paulo, Pará agora, desenvolvendo essas competências de maneira articulada com as cognitivas. E Aristóteles já dizia também, né, novamente ele, educar a mente sem educar o coração não é educação. Então, Aristóteles, né, lá atrás, né, 4 séculos antes de Cristo. E, para concluir, eu trouxe esse vídeo que eu acho ele, assim, toca muito e eu acho que ele dialoga muito com esse pensamento. When a child is born, we do everything we can to protect them, nurture them, love them. A child's heart and mind are fragile. As they grow, we want to teach them everything we know. We send them to school to fill their minds with wonderful knowledge, to give them the tools they need for life. At school, they get a taste of what things are like in the world outside. There is friendship, romance, disappointment, embarrassment, discrimination, and bullying. But are the tools we give them enough to prepare them for this world? We have an enormous responsibility and an amazing opportunity. If we truly want to prepare them for the world outside, we must also educate the heart. Because to navigate the world outside with compassion, acceptance, and tolerance, we need to teach them compassion, acceptance, and tolerance. This can begin in our schools, and it can start today. It can happen at hockey practice, dance class, at day camps and music lessons, and it's already happening around the world with astonishing results. If we want our children to grow into socially and emotionally capable young people, we must ask for a balanced education that puts importance on educating both the mind and the heart. Não, está aí tudo, já está com o Fabiano aí. Bom, gente, qual é a mensagem que eu acho que a gente precisa ter nesse momento? Todos nós, eu inclusive. A gente precisa ter a coragem da mudança. E não há muito mais tempo para isso, né? Eu acho que a gente, de alguma maneira, tem que criar esse novo ambiente, que não será o ambiente que foi o meu, mas o ambiente que será desejável
para uma criança, para um adolescente, para um jovem desse século. E eu acho que a gente precisa criar um mundo mais fraterno, e esse mundo mais fraterno não é só com conhecimentos, mas com pessoas verdadeiramente humanizadas, né? Com valores. Eu acho que o que o país está passando hoje é um exemplo, né, de quanto certos elementos faltaram. Eu vi, por exemplo, um do Lava Jato, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, médico, precisava fazer aquilo, teve um diploma de médico numa universidade que, para entrar, é um verdadeiro funil. É só o cognitivo? São valores. E isso não é só na escola que se aprende. Os pais estão terceirizando muito a educação dos seus filhos para a escola. A gente precisa trazer também as famílias para entender o velho ditado africano, provérbio africano: para educar uma criança é preciso toda uma aldeia. E a educação do século XXI não é delegar para a escola o papel que também é nosso de educar. Muito obrigado.